Boa tarde, caros estudantes. Na aula de geografia de hoje, nós iremos continuar a falar sobre a região centro-oeste, mas dessa vez com foco nos aspectos humanos. E a primeira coisa que nós devemos ter em vista é que a região centro-oeste, assim como a região norte, é uma região de colonização recente. Então, muitas cidades do centro-oeste foram fundadas a partir dos anos 40, principalmente, né? E também, né, é uma região que tem uma densidade demográfica baixa. No quesito de população, né, a região centro-oeste é que menos tem habitantes no Brasil. Apesar de ocupar 1/5 do território brasileiro, o centro-oeste aglomera 16 milhões de habitantes. Mesmo assim, né, ela é a segunda região com menor densidade demográfica. Apesar da região norte ter cerca de 18 milhões de habitantes, ou seja, quase 2 milhões de habitantes a mais do que o centro-oeste, né, isso na estimativa de 2017 e 2018 aproximadamente, né, o espaço da região norte é praticamente mais do que 2 vezes maior do que a da região centro-oeste, né? Então isso faz com que a região norte tenha a densidade demográfica, né, ou seja, a relação da população por área muito menor do que a do centro-oeste, né? Então, mesmo a região centro-oeste tendo menos habitantes que o norte, a densidade demográfica ela é maior porque o espaço da região centro-oeste é bem menor também do que a região norte. De qualquer forma, é uma região relativamente com pouco povoada, né? Acredita-se que em 2017 havia cerca de 10 habitantes por quilômetro quadrado. No entanto, essa região ela tem crescido bastante, né? Em cerca de 2% ao ano nós temos o crescimento da população da região centro-oeste. No caso, né, assim como no caso da região norte, geralmente a população se concentra principalmente próximo das capitais, né, Cuiabá, Campo Grande, Brasília e Goiânia, né? E um motivo que levou em grande parte a colonização da região centro-oeste foi a expansão da fronteira agrícola a partir dos anos 60 e 70, né, no qual a vegetação da região centro-oeste começou a ser desmatada, principalmente o cerrado, para a criação de pastos e de grandes lavouras, principalmente para a exportação, né, soja sobretudo. Então, né, para tratar historicamente do processo de ocupação da região centro-oeste, a região centro-oeste ela tem uma colonização mais recente ainda do que a da região norte, né? E como nós vimos anteriormente, a região norte, embora ela seja ocupada de fato mais ou menos na mesma época que a região centro-oeste, a partir dos anos 40, né, que é um ponto que nós iremos tratar, houve algumas iniciativas de colonização da região anteriormente, né? Então, tirando o caso dos indígenas que já viviam há milênios na região centro-oeste, né, nós vamos ter, né, a ocupação europeia, a ocupação ocidental na região norte, né, vai ocorrer em diferentes levas, né? No caso, com o bandeirismo, né, com a busca por drogas do sertão e metais preciosos, né, a reforma do Marquês de Pombal, assim como o ciclo da borracha, entre outros exemplos. A centro-oeste, como ela é muito mais interiorizada, ela passou por um processo de colonização muito mais recente do que a da região norte. Novamente, salvo os indígenas que viviam na região há milênios, a ocupação, né, do Brasil, do Estado brasileiro, ou então, no caso da colônia brasileira, para a região centro-oeste só começou a ter início mesmo a partir do século XVIII, em grande parte por conta do encontro de pedras preciosas, principalmente ouro e diamantes. E isso levou à criação de arraiais, né, que eram pequenos povoados que se constituíam da atividade extrativista, sobretudo minérios, e que com o tempo geraram algumas cidades como Cuiabá, Pirenópolis e Goiás, né? E daí que nós começamos a ter uma tímida colonização da região centro-oeste, né? No entanto, com a decadência da mineração já no século XIX, né, a pecuária passou a ser uma das atividades mais importantes. No entanto, né, há uma grande redução do fluxo migratório para a região, né? No caso, a grande iniciativa para a colonização do centro-oeste virá apenas no século XX, com a chamada Expedição Roncador-Xingu, né, que fazia parte da chamada Marcha para o Oeste, na década de 40. Né, a Expedição Roncador-Xingu, né, que foi inclusive
elaborada pelo Marechal Cândido Rondon, né, que anteriormente teria feito algumas expedições na região do Pantanal, né, na região da Amazônia Mato-Grossense, entre outros exemplos, entrando em contato com vários indígenas que até então não tiveram nenhum contato com a civilização ocidental, mesmo depois de mais de 400 anos de colonização, né? A expedição Roncador Xingu, ela tinha como propósito identificar as áreas ocupadas pelos indígenas e mapear a região central, além de estabelecer linhas de comunicação como telégrafo, né, ferrovias e mesmo estradas, né? Aí, com a marcha para o oeste, na década de 40, já se tem a intenção de construir cidades nessa região para dominar o território. Afinal, como nós vimos anteriormente, a região centro-oeste é o local onde nascem muitos dos importantes rios ou até afluentes de importantes rios. Então ela é uma região bastante estratégica, não apenas pelos seus recursos naturais, como minérios, que foram bastante explorados anteriormente, mas também, né, por conta de ser uma área de fronteira, né, na fronteira principalmente com o Paraguai e com a Bolívia, assim como também, né, pela questão dos recursos hídricos, né, que seriam essenciais e estrategicamente localizados, né? Então, nesse sentido, nós teremos uma política mais incisiva, principalmente na era Vargas, para a colonização dessa região. Nós teremos a fundação de Goiânia, por exemplo, e toda a criação de um aparato para a transferência da capital do Brasil, que era no Rio de Janeiro, para então a região do centro-oeste, né, para a região de Goiás, né, onde será Brasília posteriormente. Um dos motivos que levou nesse sentido à construção de Brasília, né, também foi por uma razão estratégica. Afinal, uma capital litorânea num país tão interiorizado como o Brasil tinha dois problemas. Primeiro, que ela era muito exposta, né, ou seja, em caso de guerra, né, a capital ficava no litoral. Uma esquadra poderia facilmente bombardear a capital, né, enquanto que uma capital no interior seria mais difícil de ser alcançada. Por outro lado, também, né, a construção de Brasília, né, ela também tinha como finalidade interligar as várias regiões do Brasil, né, então visava a integração nacional, né, e não era um projeto recente, né, desde a época do Marquês de Pombal, no século XVIII, já se pensava em transferir a capital do Brasil para o interior, tanto por razões de defesa como também para efetivar a colonização nessa área. Então, na verdade, quem vai acabar tomando a iniciativa de transferir a capital será o presidente Juscelino Kubitschek, no final da década de 50, né, que vai fazer um investimento para transferir a capital, né, que vai se estabelecer em 1960, né, para inclusive possibilitar uma colonização mais efetiva da região centro-oeste, assim como a expansão da fronteira agrícola e crescimento econômico no interior do Brasil, né? Então, seguindo-se a construção da capital federal, nós vamos ter também rodovias, né, como a rodovia Belém-Brasília, estradas, usinas de energia hidrelétrica, né, atividade industrial, né, e assim o centro-oeste deixou de ser uma região mais isolada do resto do Brasil e passou a se integrar aos poucos para o resto do Brasil, né? Então, nesse sentido, entre os anos 50 e 70, nós tínhamos uma população do centro-oeste majoritariamente rural, poucas condições médico-sanitárias, né? Uma grande taxa de mortalidade infantil, por exemplo, e uma baixa expectativa de vida, né? E com o tempo, então, nós tivemos um aumento da urbanização e da melhoria das condições de vida no centro-oeste, embora ainda existam muitos lugares que não têm serviços básicos, como saneamento, né? Assim como também serviços médicos e de transporte adequado. Paralelamente ao projeto de construção de Brasília, nós vamos ter também um outro megaprojeto que vai ocorrer na região centro-oeste e que será, né, no caso, empreitada pelos irmãos Vilas Boas, né, que eram advogados que se aventuraram no interior do Brasil durante a marcha para o oeste e lá estabeleceram contato com diversos povos indígenas. Fortemente inspirados no Marechal Cândido Rondon, né, que anteriormente teria feito contato com os indígenas daquela área, né, eles buscavam preservar
os costumes dos indígenas que viviam naquela região e impedir o genocídio daquela população com o processo de colonização do Centro-Oeste. Das ideias dele surgiu então o Parque Nacional do Xingu, que depois passa a ser chamado de Parque Indígena do Xingu, que foi aprovado, né, as terras foram demarcadas pelos irmãos Vilas Boas com auxílio do antropólogo Darcy Ribeiro, né, e que então, né, o governo Jânio Quadros, em 1961, oficializou a criação do Parque Nacional, né, posteriormente Parque Indígena. Então, nesse sentido, né, os indígenas eles passaram a ter a demarcação das suas terras pelo governo federal, né, e nesse sentido o governo ele substitui o serviço de proteção ao índio, que era responsável não só pela proteção, mas também pela assimilação, ou seja, por transformar os índios em brasileiros, né, em fazer eles abandonarem seus costumes tradicionais e assimilarem a civilização brasileira. É criado então a FUNAI, né, a Fundação Nacional do Índio, em 1967, com o intuito de preservar as comunidades indígenas e seus costumes tradicionais. Inclusive, na primeira fase do Xingu, os irmãos Vilas Boas que administravam o parque eram bem radicais, não permitindo nenhuma tecnologia moderna no parque. Depois passou a se flexibilizar, né, permitindo a entrada de outras tecnologias dentro do Parque Nacional do Xingu, que abriga atualmente mais ou menos cerca de 5 mil índios de 14 etnias dos 4 grandes troncos linguísticos brasileiros, né, Tupi, Macro-G, Aruaque e Caribe, né? O maior parque indígena que nós temos no mundo de uma forma geral, né, na região do Mato Grosso, né, e que é administrada pela FUNAI, né, pela Fundação Nacional do Índio. Então, né, muitas vezes, apesar disso, né, ainda tem muitos indígenas que necessitam da demarcação de terras, pois constantemente são vítimas de violência, de madeireiras, mineradoras, garimpeiros, latifundiários, entre outros exemplos, né? Então ainda existem muitas outras terras em processo de homologação para que os indígenas eles possam viver, né, e seguir seus costumes tradicionais, além de serem protegidos pela lei, né? O Parque Nacional do Xingu mesmo, ele tem uma área que abrange mais de 2.600.000 hectares, né? Então, nesse sentido, nós temos, né, uma grande concentração de terras indígenas. No caso, o Centro-Oeste é a terceira maior região do país que tem concentração de indígenas, após do Norte, né, que já tem praticamente metade da população indígena do Brasil, e do Nordeste, né, que tem uma grande concentração também de indígenas. A maior parte dos indígenas se concentra no Mato Grosso do Sul, cerca de 55% está presente no Mato Grosso do Sul, né? Então, entre vários dos povos indígenas que nós podemos encontrar, né, no decorrer do Brasil, no Centro-Oeste mesmo, né, nós vamos ter principalmente no Mato Grosso do Sul, os povos guatós, né, que são povos do Pantanal, vivem da caça, da pesca, da coleta e do cultivo, e exercem atividades como trançado, cerâmica e produção de canoas, né? Nós temos os arauetés, né, que vivem às margens do rio Xingu, né, e vivem em situação de médio isolamento, são do grupo Tupi-Guarani, vivem da caça, pesca, coleta e cultivo, né? Tanto apesar da legislação proteger, né, com a criação da FUNAI, né, a legislação proteger esses indígenas, muitas vezes isso não é totalmente efetivo por falta de fiscalização ou mesmo por conta da corrupção das instituições, né? Então, a população do Centro-Oeste ela é uma população fortemente miscigenada, né, com a grande presença de descendentes de indígenas com europeus e também negros, né? Então, uma população bastante miscigenada, não recebeu tanta imigração do exterior, exceto talvez dos países vizinhos como Paraguai e Bolívia, né? Então, né, esse seria o quadro, né, que nós temos principalmente na região Centro-Oeste. No que diz respeito à economia do Centro-Oeste, nós também encontramos os 3 grandes setores econômicos, né, o primário, o secundário e o terciário, né? Nesse sentido, né, com a construção de Brasília, a região Centro-Oeste, que era principalmente pecuarista e extrativista, passa a ganhar indústrias e também, né, a expansão da fronteira agrícola acaba potencializando a agropecuária na região, né, assim como o setor de comércio e serviços que se torna essencial nas recentes cidades que vão se formando. Então, no campo da agropecuária, né, o governo, né, desde a década de 40, 50, ele concede isenção de impostos e financiamento para aquisição de terras na região Centro-Oeste, justamente para potencializar a colonização e a produção na região. Com isso, nós vamos ter
a expansão da fronteira agrícola para o centro-oeste, né? Então, nós temos principalmente o predomínio do latifúndio no centro-oeste, com a produção, sobretudo, de soja para exportação, assim como milho e cana-de-açúcar para a produção de combustível, arroz e também carne bovina e algodão para a exportação. Né? Em um aspecto geral, né, nós tivemos um grande desenvolvimento de pesquisas e tecnologias ligadas ao campo, né, por órgãos como a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, criada em 73, né, que desenvolve projetos de irrigação e aplicação de novas técnicas agrícolas, já que, como nós vimos, a maior parte do solo do centro-oeste não é tão fértil, né, ele é um solo ácido. Então, a expansão da fronteira agrícola também necessitou do desenvolvimento de novas tecnologias, né, como, por exemplo, a fertilização do solo, o uso de nutrientes, técnicas como calagem, né, que é a aplicação do cal na terra para neutralizar a acidez do solo, né? No entanto, isso acabou levando a uma consequência colateral, que foi o desmatamento, principalmente da floresta amazônica no Mato Grosso, que é fortemente desmatada, boa parte da vegetação nativa se perdeu, e o cerrado também, que é constantemente desmatado, né? No caso, o desmatamento do cerrado pode implicar na chamada desertificação, que é quando o solo, né, a vegetação nativa, é transformada em deserto, o que implica também na perda da grande biodiversidade do cerrado. O Pantanal também tem sido alvo de desmatamento, né, e tem sido alvo também, né, de contaminação dos rios, né, e dos lençóis freáticos pelo uso de agrotóxicos, né? Já no campo do extrativismo, nós temos principalmente recursos minerais, como pedras preciosas, que ainda é bastante lucrativo na região, embora muitos dos minérios tivessem se esgotados no século XIX, né? No entanto, com as novas tecnologias é possível atingir profundidade do subsolo e extrair grandes quantidades de minerais presentes na região, como ouro e diamante. O ferro também ele é bastante presente na região centro-oeste, né? No caso, no oeste do Mato Grosso do Sul, em Corumbá, nós temos o maciço do Urucum, que tem grandes reservas de ferro e manganês, né? Nas regiões onde a vegetação tropical predomina, como no Mato Grosso, também há extração vegetal de madeira, né? Que leva também à formação de pastos, né? No entanto, o estado do Goiás é o que mais se destaca na mineração da região, por estar inserido na área de cerrado, né? E com isso a atividade mineradora, né, ela acaba necessitando também de um desenvolvimento sustentável para a prática da mineração, né, sem comprometer a vegetação do cerrado. Já no campo da indústria, né, a indústria do centro-oeste, ela é incipiente, né, ou seja, ela é bastante recente, tão recente quanto a indústria da região norte também, datado mais ou menos dos anos 60, só que enquanto na região norte, né, a gente tem até uma certa diversificação das indústrias, apesar das indústrias estarem presentes principalmente na capital do Amazonas, Manaus, em Belém, né, no Pará, assim como também em Rondônia, principalmente em Porto Velho, né? No caso do Centro-Oeste, a indústria não é tão diversificada assim, principalmente a indústria agropecuária, a agroindústria, né? Ou seja, a indústria voltada para a potencialização da produção agrícola que predomina no Centro-Oeste. Então a gente tem os frigoríficos de aves e de bovinos, né, que abastecem tanto o mercado interno quanto externo. Nós temos também indústria de beneficiamento de arroz e óleos vegetais, né, que passaram a receber uma série de benefícios do governo para se estabelecerem com preço reduzido de terrenos, né, assim como o serviço de energia, né. Também nós vamos ter assistência técnica na implementação de maquinários e tecnologias como tratores, fertilizantes, né. Nesse sentido, a indústria química também é voltada para o agronegócio, assim como a logística de distribuição dos produtos agrícolas. Então, a indústria da região centro-oeste ela é fortemente interligada ao agronegócio, né? Então, não é uma indústria tão diversificada de bens de consumo duráveis e não duráveis, é uma indústria voltada para suplementar o agronegócio, que é a principal atividade econômica no Centro-Oeste, né? Nós temos também, né, o setor de serviço e o setor de comércio nas grandes cidades, né? Cada vez mais a região Centro-Oeste ela tem sido colonizada, isso necessita também da formação do ensino superior, né, com a instalação de muitas universidades federais, né, como em Goiás, né, em Cuiabá, entre outros exemplos, para a formação de profissionais, né, assim como também a especialização dos serviços tem sido cada vez
vez mais necessária, até no campo agrícola, que nós estamos lidando com uma agricultura cada vez mais moderna e mecanizada de uma forma geral, né? O que acaba muitas vezes necessitando também, né, de uma mão de obra especializada para lidar com essa região. No entanto, né, da mesma forma que a colonização da região norte, ela ocorreu muitas vezes de forma inconsequente, levando ao desmatamento e grandes impactos ambientais, a região centro-oeste também enfrenta grandes impactos ambientais em certa medida, né? Então, a expansão da fronteira agrícola, justamente pela preocupação do governo em colonizar essa área estratégica, o governo acabou, de certa forma, fazendo vista grossa ao longo da história, né, para o desmatamento do Cerrado e da Amazônia, né, assim como também a expansão desenfreada do latifúndio na região do Centro-Oeste, que tem uma grande concentração de terras, né? Então, nesse sentido, né, acredita-se que 40% do cerrado já teria sido desmatado. Isso é um grande problema, pois o cerrado ele é uma vegetação nativa que tem importância também para o clima local, né, mas também ele tem importância pois ele abriga várias espécies endêmicas, ou seja, espécies que só são encontradas na região do cerrado, né? Então, nesse sentido, o desmatamento do cerrado pode implicar na extinção de muitas dessas espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo, né? Também da mesma forma a pecuária, que é principalmente pecuária extensiva, né? Ou seja, uma pecuária mais tradicional com gado criado solto, e a agricultura de latifúndio também leva à degradação dos solos, que já é fortemente ácido, né? Já é um solo pobre, mesmo com a técnica da calagem, que reduz a acidez do solo, muitas vezes o uso intensivo do solo fraco leva a grandes erosões e vorsorocas na região centro-oeste, o desabamento de solo e até mesmo em casos extremos a desertificação e a arenização do solo, né? No entanto, nós também temos o problema, né, justamente pela mineração ser uma atividade tão importante, o uso intensivo de agrotóxicos, muitos dos quais não são autorizados, leva também à contaminação dos rios, à contaminação dos solos e dos lençóis freáticos, que, como nós vimos anteriormente, estão muito presentes na região centro-oeste, sendo o aquífero Guarani mesmo um deles, né, e que é fundamental, inclusive, pois eles são responsáveis pela nascente de muitos rios, ou seja, né, nós temos a contaminação de rios desde a sua nascente, que pode levar à extinção de várias espécies animais que vivem dentro desses rios e de certa forma, afetar também as populações ribeirinhas que dependem desses rios, tanto para a pesca como também para o consumo de água, né? Aumentando, inclusive, os problemas de saúde nessa região, né? Ao mesmo tempo, também as águas poluídas se dirigem ao Pantanal, afetando fortemente outro ambiente que tem uma biodiversidade única no mundo, né? Então, nesse sentido, né, por muito tempo a degradação do Cerrado e do Pantanal, elas não tiveram tanta atenção, sobretudo porque o desmatamento da Amazônia era muito mais intenso, mas atualmente a degradação tanto do Cerrado quanto do Pantanal tem chamado a atenção de vários órgãos ambientais que começaram a tomar medidas para minimizar essa situação, né? A própria Unesco, que é o órgão ligado às Nações Unidas responsáveis pelo patrimônio, né, incorporou o Pantanal e o Cerrado como reservas da biosfera, ou seja, áreas que devem ser preservadas, pois contém um patrimônio único que, caso essa vegetação seja perdida, esse patrimônio animal e vegetal também seria perdido, né? E no caso, né, passou a se incentivar o desenvolvimento sustentável dessa região, embora na prática ainda não ocorra totalmente de fato, embora em Goiás, né, principalmente a mineração tenha ocorrido de uma forma mais sustentável na região, né? Outro ponto também que tem desenvolvido bastante na região centro-oeste é o turismo, né? Sobretudo por conta dos grandes lugares, né, como no caso a Chapada dos Guimarães, né, que nós temos, que recebe visitas, a Chapada dos Veadeiros, assim como Caldas Novas, com as águas termais, e Pirenópolis, né? No entanto, muitas vezes o turismo ele pode também levar a problemas ambientais, embora gere bastante renda para o Centro-Oeste. Então, no que diz respeito aos aspectos humanos da região centro-oeste, acredito que esses sejam os aspectos principais no momento. No momento é isso, uma boa tarde a todos.